Os papas da Igreja Católica. Os papas do século XIX à metade do século XX. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para o nosso penúltimo vídeo falando sobre os papas. Desta vez falando dos papas do início do século XIX à metade do século XX, do Papa Pio VII, 1800 a 1823, ao Papa Pio XII, 1939 a 1958. Vamos para o vídeo. Os papas que governaram entre o início do século XIX e meados do século XX, enfrentaram algumas das maiores transformações da história da Igreja Católica. Desde o impacto das guerras napoleônicas, passando pela perda dos estados papais, até a ascensão dos regimes totalitários e a Segunda Guerra Mundial, esses pontífices tiveram que se posicionar diante de mudanças políticas, sociais e tecnológicas que redefiniram o mundo moderno. A seguir, exploraremos a trajetória de Pio VII a Pio XII, destacando seus desafios, conquistas e legados. 251, Papa Pio VII, 1800 a 1823, o Papa da resistência contra Napoleão. Pio VII assumiu o papado em um período de extrema crise, logo após a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte. Acordo com Napoleão. Em 1801, assinou a concordata com a França, restaurando o catolicismo como religião predominante no país, mas com limitações à autoridade papal. Conflito e prisão. Quando Napoleão tentou controlar completamente a Igreja, Pio VII resistiu, sendo preso em 1809 e mantido cativo até 1814. Restauração da Igreja. Após a queda de Napoleão, retornou a Roma e trabalhou para restaurar a influência da Igreja na Europa. Pio VII, nascido Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonte, foi o Papa de 14 de março de 1800 até a data da sua morte em 1823. Era monge beneditino, tendo tomado o nome de Dom Gregório Chiaramonte. Após a morte do Papa Pio VI, na época praticamente prisioneiro da França, em Valence em 1799, o conclave para eleger seu sucessor reuniu-se em 30 de novembro de 1799, no mosteiro beneditino de San Giorgio, em Veneza. Havia 3 candidatos principais, 2 dos quais se mostraram inaceitáveis para os Habsburgos, cujo candidato, Alessandro Matal, não conseguiu votos suficientes. No entanto, Carlo Bellisomi também era candidato, embora não fosse favorecido pelos cardeais austríacos. Um veto virtual foi imposto contra ele em nome de Francisco II, e realizado pelo cardeal Francisco Zerzan von Arras. Após vários meses de impasse, Jean se freimou e propôs Chiaramonte como candidato a compromisso. Em 14 de março de 1800, Chiaramonte foi eleito Papa, certamente não à escolha dos oponentes obstinados da Revolução Francesa, e tomou como seu nome pontifício Pio VII, em homenagem ao seu antecessor imediato. Ele foi coroado em 21 de março em uma cerimônia bastante incomum, usando uma tiara de papel machi, enquanto os franceses haviam apreendido as tiaras seguradas pela Santa Sé, ao ocupar Roma, e forçar Pio VI ao exílio. Ele então partiu para Roma, navegando em um navio austríaco, que mal podia navegar, o Bellona, que não possuía nenhuma galeria. A viagem de 12 dias terminou em Pézaro, e ele seguiu para Roma. Pio VII faleceu no Vaticano, em Roma, em 20 de agosto de 1823 aos 81 anos. 252, Papa Leão XII, 1823 a 1829, o Papa conservador e repressor. Leão XII adotou uma postura extremamente conservadora, buscando reprimir ideias liberais e iluministas. Repressão ao liberalismo, condenou a maçonaria e restringiu a liberdade de imprensa. Estilo de governo, restaurou práticas da Inquisição e reforçou a censura na Igreja. Papa italiano, filho dos condes della Genga, Annibale della Genga nasceu perto de Spoleto, a 22 de agosto de 1760. Estudou na Academia Romana de Nobres Eclesiásticos, ordenou-se em 1783, tornou-se camareiro secreto em 1792, em 1793 arcebispo de Tiro, foi núncio em Munique e em Colônia, e retirou-se a dada altura, para a abadia de Monticelli.
Depois da queda de Napoleão voltou à vida eclesiástica ativa, desempenhando importantes cargos políticos e relevantes assuntos da Igreja. Cometeu, porém, o grave erro de se atrasar, como representante da Igreja, para as negociações da Primeira Paz de Paris, em 1814, tendo por conseguinte ficado Avignon e alegações da Santa Sé, sob a representação diplomática da Áustria e da França, algo remediado mais tarde pelo secretário de Estado, Consalvi. Foi-lhe dada a dignidade cardinalícia em 1816, assim como o bispado de Senigalia, e em 1820, tornou-se vigário papal em Roma. Tornou-se Papa 28 de setembro de 1823. Com a intenção de virar os fiéis para Deus numa época de tanta perturbação espiritual, o Papa declarou por meio de uma bula que 1825 era um ano de jubileu, o que provocou a insatisfação dos liberalistas radicais e dos soberanos, em regime absolutista, aos quais não agradava ver tanta atenção concentrada no líder católico. As universidades dos Estados Pontifícios foram reorganizadas pela bula Corde Divina Sapientia, de 1824, e com a encíclica Ubi Primum, do mesmo ano, Leão XII corrigiu os erros em matéria de fé. Os problemas de saúde que tinham importunado o pontífice ao longo da sua vida, provocaram-lhe a morte, em Roma, em 10 de fevereiro de 1829 com 68 anos. 253, Papa Pio VIII, 1829 a 1830, o Papa da breve transição. Pio VIII teve um curto pontificado, mas manteve a postura de seus antecessores. Condenação do modernismo, criticou as ideias liberais e nacionalistas que cresciam na Europa. Papa italiano, nascido em Singoli, a 20 de novembro de 1761. Francesco Saverio Castiglione, estudou no Colégio Jesuíta de Osimo e nas universidades de Bolonha e de Roma, onde se formou em direito canônico. Em 1800 tornou-se bispo de Montalto e posteriormente de Ascoli, sendo preso por ordem de Napoleão em Milão, Pávia e Mantua. Em 1816 ocupou a diocese de Cesena e recebeu o capelo cardinalício, tendo sido também prefeito da congregação do Index e penitenciário maior. Em 1830 foi expedido o Breve Literis Altero Abinque, que continha os preceitos relativos aos casamentos chamados mistos, ou seja, casamentos entre católicos e protestantes. Este documento aconselhava a não realização dos casamentos, se não houvessem garantias de que os filhos poderiam ser educados, segundo o regime católico, apesar de os considerar válidos. Este breve tornou-se urgente porque o rei da Prússia, Frederico Guilherme III, tinha imposto o regime protestante aos católicos. Neste mesmo ano, foram atacados clérigos e instituições pelos revolucionários franceses, uma vez que Carlos X tinha transmitido a ideia de que a Igreja estava diretamente relacionada com o cercear das liberdades individuais. Este conceito foi contrariado pelo Papa, que condenou as ações tomadas, e aconselhou os clérigos a prestarem obediência a Carlos X e a proporcionarem um ambiente de concórdia. Neste pontificado surgiu a primeira nunciatura na América do Sul, mais propriamente no Brasil, e criaram-se dioceses no norte deste continente, tendo-se inclusivamente realizado um concílio em Baltimore, em 1829. A encíclica Traditio Militate Nostrae, de maio de 1829, afirmou a autoridade suprema do Papa no seio da Igreja, a importância da educação dos jovens e do matrimônio, e condenou as sociedades secretas, e que a salvação se pudesse atingir em qualquer religião. Pio VIII acabou por morrer de doença, a 30 de novembro de 1830. 254, Papa Gregório XVI, 1831 a 1846, o último Papa monarca absolutista. Gregório XVI enfrentou a crescente onda de revoluções nacionalistas na Europa, rejeição ao progresso, opôs-se aos avanços tecnológicos, proibindo ferrovias nos estados papais. Resistência às revoluções, reprimiu movimentos nacionalistas e contou com o apoio da Áustria para manter o controle sobre os territórios papais. Gregório XVI, nascido Bartolomeu Alberto Capellari,
Foi Papa de 2 de fevereiro de 1831 até a data da sua morte em 1846. Era monge camaldulense, com o nome de Dom Mauro Capelari, elevado a cardeal em 1825, e logo nomeado para redigir a Concordata, que salvaguardasse os interesses dos católicos da Bélgica e dos protestantes neerlandeses. Eleito inesperadamente Papa após um conclave de 64 dias, assistiu a diversas invasões e revoluções nos estados papais. Foi um generoso patrono das artes. Fortemente conservador e tradicionalista, ele se opôs às reformas democráticas e modernizadoras nos estados papais e em toda a Europa, vendo-as como frentes do esquerdismo revolucionário. Contra essas tendências, Gregório XVI procurou fortalecer a autoridade política e religiosa do papado. Na encíclica Mirare Vos, ele declarou falso e absurdo, ou melhor, louco, que devemos assegurar e garantir a cada um a liberdade de consciência. Ele incentivou a atividade missionária no exterior e condenou o tráfico de escravos. No entanto, sua dura repressão, extravagância financeira e negligência o deixaram profundamente impopular no país. Ele é o Papa mais recente que recebeu o nome pontifício Gregório e o mais recente não-bispo a se tornar Papa. Faleceu em Roma, em 1º de junho de 1846 com 80 anos. 255, Papa Pio IX, 1846 a 1878, o Papa mais longo da história moderna. Pio IX foi o Papa mais longevo da história moderna, e viveu um período de transformações radicais. Perda dos Estados Papais. Em 1870, durante a unificação da Itália, Roma foi conquistada, e o Papa se tornou prisioneiro do Vaticano. Dogma da Imaculada Conceição, 1854, definiu oficialmente que Maria foi concebida sem pecado original. Concílio Vaticano I, 1869 a 1870, proclamou o dogma da infalibilidade papal, estabelecendo que o Papa é infalível em questões de fé e moral. Pio IX, nascido Giovanni Maria Mastai Ferretti, foi Papa entre 16 de junho de 1846 e 7 de fevereiro de 1878. É o segundo pontificado mais longo da história depois de São Pedro. Foi beatificado em 3 de setembro de 2000, pelo Papa João Paulo II. Foi o primeiro Papa da história a ser fotografado. Foi o segundo Papa a nascer no dia 13 de maio. O outro foi Papa Inocêncio XIII. Seu papado ficou marcado pela destituição dos chamados estados eclesiásticos, pois Pio IX comandava o trono de Roma, quando os revoltosos empreendiam o Ressurgimento, que levou à unificação da Itália, como Estado Nacional, comandado pelo rei Vitório Emanuela II. Foi responsável pelo sequestro de Edgardo Mota, um menino de 6 anos retirado à força de sua família judia. Pio IX faleceu em Roma, em 7 de fevereiro de 1878 com 85 anos. 256, Papa Leão XIII, 1878 a 1903, o Papa da doutrina social da Igreja. Leão XIII foi um dos papas mais influentes do século XIX, buscando conciliar a Igreja com o mundo moderno. Encíclica Rerum Novarum, 1891, defendeu os direitos dos trabalhadores, condenando tanto o socialismo radical quanto o capitalismo explorador. Abertura ao mundo moderno, incentivou estudos científicos e promoveu a diplomacia papal. Leão XIII, nascido Vincenzo Gioacchino Raffaella e Luigi Petin Prosperi Buzzi, foi chefe da Igreja Católica de 20 de fevereiro de 1878 até sua morte em julho de 1903. Vivendo até os 93 anos, ele foi o Papa mais velho cuja idade pode ser validada, e teve o 4º reinado mais longo de qualquer Papa, atrás dos de Pedro, o Apóstolo, Pio IX, seu predecessor imediato, e João Paulo II. Foi ordenado sacerdote da Igreja Católica em 31 de dezembro de 1837. Em 18 de janeiro de 1843, foi nomeado núncio apostólico para a Bélgica e ordenado bispo titular de Tamiates, em 19 de fevereiro de 1843.
Em 27 de julho de 1846 tomou posse como bispo da diocese de Perugia, Itália, e em 19 de dezembro de 1853 foi criado cardeal com o título de cardeal presbítero de São Crisógono. Foi eleito papa em 20 de fevereiro de 1878 e coroado em 3 de março do mesmo ano. A doutrina social da Igreja foi primeiramente iniciada por Leão XIII, com a sua Rerum Novarum. Faleceu em Roma, em 20 de julho de 1903. Em 1924 seus restos mortais foram transferidos para a Arquibasílica de São João de Latrão. Depois de Bento XVI, que morreu com 95 anos, Leão XIII é o segundo papa mais longevo da história, falecido aos 93 anos. 257, Papa Pio X, 1903 a 1914, o Papa da luta contra o modernismo. Pio X foi um papa extremamente tradicionalista e reformador da Igreja. Combate ao modernismo, condenou o modernismo teológico, classificando-o como a síntese de todas as heresias. Reformas litúrgicas, reformou o breviário e incentivou a comunhão frequente. Pio X ou São Pio X, nascido Giuseppe Melchiorre Sarto, foi papa de 4 de agosto de 1903 até a data da sua morte em 1914. Ficou conhecido como o Papa da Eucaristia e foi o primeiro papa a ser canonizado desde Pio V, 1566 a 1572. O pontificado de Pio X foi conhecido por sua teologia conservadora e reformas na liturgia e na lei da Igreja. No que se tornou seu lema, o Papa declarou em 1903 que seu papado empreenderia instaurar a unia em Cristo, ou para restaurar todas as coisas em Cristo. Em sua primeira encíclica, É Supreme, em 4 de outubro de 1903, ele declarou sua política primordial da seguinte maneira: defendemos a autoridade de Deus. Sua autoridade e mandamentos devem ser reconhecidos, adiados e respeitados. Suas origens simples tornaram-se claras logo após sua eleição, quando ele usava uma cruz peitoral de metal dourado no dia de sua coroação, e quando sua comitiva estava horrorizada, o novo Papa reclamou que ele sempre a usava, e que não havia trazido outra com ele. Ele era conhecido por reduzir as cerimônias papais. Ele também aboliu o costume do Papa jantar sozinho, estabelecido pelo Papa Urbano VIII, e convidou seus amigos para comer com ele. Quando repreendido pelos líderes sociais de Roma por se recusar a tornar suas irmãs camponesas condessas papais, ele respondeu: "Eu as fiz irmãs do Papa. O que mais posso fazer por elas?" Ele desenvolveu uma reputação de ser muito amigável com as crianças. Ele carregava doces nos bolsos para os meninos de rua em Mantua e Veneza, e ensinava-lhes o catecismo. Durante as audiências papais, ele reunia crianças ao seu redor e conversava com elas sobre coisas que lhes interessavam. Suas aulas semanais de catecismo no pátio de San Damaso, no Vaticano, sempre incluíam um lugar especial para as crianças, e sua decisão de exigir a confraria da doutrina cristã em todas as paróquias foi parcialmente motivada pelo desejo de recuperar as crianças da ignorância religiosa. Faleceu em Roma, em 20 de agosto de 1914 com 79 anos. 258, Papa Bento XV, 1914 a 1922, o Papa da Primeira Guerra Mundial. Bento XV governou durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e trabalhou incansavelmente pela paz, neutralidade e ajuda humanitária. Tentou mediar a paz e ajudou refugiados e feridos de guerra. Condenação do Tratado de Versalhes, em 1919, afirmou que o tratado humilhava a Alemanha e poderia gerar novos conflitos, como de fato ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Bento XV, nascido Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa, foi Papa de 3 de setembro de 1914 até a data da sua morte em 1922. Bento XV foi eleito Papa poucas semanas após o início da Primeira Guerra Mundial. A eleição como Papa de um cardeal nomeado há apenas 3 meses foi um acontecimento excepcional. Foi provavelmente a situação de guerra que favoreceu a sua eleição, pois tinha trabalhado na diplomacia com talentosos secretários de Estado, como Rampolla e Merry del Val, e era considerado mais imparcial do que outros candidatos elegíveis.
consciente da gravidade do momento, decidiu que a coroação não se realizaria na Basílica de São Pedro, mas, mais modestamente, na Capela Sistina. Em agosto de 1917, após a publicação da famosa Nota de Paz de Bento XV, "Não queremos a sua paz", o drama dos cristãos que se movem uns contra os outros, invocando o mesmo Deus, faria com que o escritor irlandês George Bernard Shaw exclamasse que seria melhor fechar as igrejas do que rezar nelas pela aniquilação do inimigo. A promoção do culto ao coração de Jesus por Bento XV visava restabelecer a harmonia internacional e o amor ao inimigo. Em 1920, escreveu a encíclica Pacem Dei Munus Pulcherrimum, preocupado que a Paz de Paris, 1919, da qual tinha sido excluído, pudesse levar a Europa a uma nova guerra. Nesta encíclica denuncia a fragilidade de uma paz que não se baseia na reconciliação. Embora em quase todos os lugares a guerra tenha terminado de alguma forma e alguns pactos de paz tenham sido assinados, as sementes de ressentimentos antigos permanecem, no entanto, nenhuma paz tem valor. Se juntos o ódio e a inimizade não forem reprimidos através de uma reconciliação baseada na caridade mútua. Segundo o Papa, é necessária fé para alcançar a reconciliação. Para curar as feridas do gênero humano, é necessário que Jesus Cristo, de quem o samaritano foi figura e imagem, lhes estenda a mão. Durante o seu pontificado, ocorreram trágicos massacres de cidadãos cristãos no Império Otomano, e Bento XV tentou apoiar de todas as maneiras estas pessoas perseguidas, com palavras, com ações caritativas e diplomáticas. Em particular, ele tentou evitar, especialmente através do seu secretário de Estado, o cardeal Pietro Gasparri, o genocídio dos armênios na Anatólia em 1915, e chegou ao ponto de recorrer diretamente ao sultão, na tentativa de impedir o genocídio. Isto não impediu que em Istambul, em 1919, fosse erguida uma estátua de 7 metros de altura, em sua homenagem com a inscrição, ao grande pontífice da tragédia mundial, Bento XV, benfeitor dos povos, sem distinção de nacionalidade ou religião, em sinal de gratidão. O Oriente. Isto provavelmente se deveu ao trabalho de resgate de feridos e refugiados durante a guerra, que rendeu ao Vaticano o apelido de Segunda Cruz Vermelha. Bento XV faleceu em Roma, em 22 de janeiro de 1922 aos 67 anos. 259, Papa Pio XI, 1922 a 1939, o Papa contra o fascismo e o comunismo. Pio XI enfrentou o avanço de regimes totalitários e consolidou a soberania do Vaticano. Tratado de Latrão, em 1929, firmou um acordo com Benito Mussolini, criando o Estado da Cidade do Vaticano e resolvendo a questão da perda dos Estados papais. Condenação do nazismo e fascismo, em 1937, publicou a encíclica Med Brennender Sorge, denunciando a perseguição nazista à Igreja. Condenação do comunismo, criticou a União Soviética e o ateísmo marxista. Pio XI, nascido Ambrógio Damiano Achille Ratti, foi o bispo de Roma e Papa da Igreja Católica de 1922, até a data da sua morte em 1939. A partir de 1929, data do Tratado de Latrão, foi o primeiro soberano do Estado da Cidade do Vaticano. Sua primeira encíclica, o Arcano Dei Concilio, de 23 de dezembro do mesmo ano de 1922, mostrou o programa do seu pontificado, que é bem resumido em seu lema Pax Christi in Regnum Christi, a paz de Cristo no reino de Cristo. Em outras palavras, contra a tendência de reduzir a fé a uma questão privada, o Papa Pio XI pensou que os católicos deveriam trabalhar para criar uma sociedade totalmente cristã, a qual Cristo reinaria sobre todos os aspectos da vida. Ele, portanto, intencionava construir um novo cristianismo que, abandonando as formas institucionais do antigo regime, tentaria se mover para o seio da sociedade contemporânea. Novo cristianismo que só a Igreja Católica, estabelecida por Deus e intérprete da verdade revelada, foi capaz de promover. Este programa foi concluído pelas encíclicas Quas Primas, como o primeiro, 11 de dezembro de 1925, com a qual foi estabelecida a festa de Cristo Rei e Miserentíssimos Redemptor,
Redentor Misericordioso, 8 de maio de 1928, do culto ao Sagrado Coração de Jesus. No campo moral, suas encíclicas mais importantes são conhecidas como Quatro Pilares. Tratou da natureza da Igreja na encíclica Mortalium Animus de 6 de janeiro de 1928, reiterando a unidade da Igreja, sob a orientação do Pontífice Romano. Nesta única Igreja de Cristo, ninguém é ou está sem reconhecer e aceitar com obediência a suprema autoridade de São Pedro e de seus sucessores legítimos. Expondo que a unidade da Igreja não pode vir a ter um detrimento da fé, pretendeu retornar os cristãos separados à Igreja Católica. Em vez disso, proíbe a participação dos católicos na tentativa de estabelecer uma Igreja pancristã, para não dar autoridade a uma falsa religião cristã, longe da única Igreja de Cristo. Pio XI. Segundo Roger Alberti, com suas encíclicas, Pio XI elaborou uma teologia para a vida, tratando dos grandes problemas de ordem moral e social. Ele faleceu no Vaticano, em 10 de fevereiro de 1939 com 81 anos. 260, Papa Pio XII, 1939 a 1958, o Papa da Segunda Guerra Mundial. Pio XII governou durante um dos períodos mais sombrios da história, a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Neutralidade e ajuda aos judeus. Embora tenha mantido uma posição de neutralidade oficial, trabalhou secretamente para salvar milhares de judeus do Holocausto. Condenação do comunismo. Após a guerra, tornou-se um dos maiores opositores da expansão soviética. Dogma da Assunção de Maria, 1950, proclamou que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma. Pio XII, nascido Eugênio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, foi Papa da Igreja Católica e chefe de Estado da cidade, Estado do Vaticano de 2 de março de 1939, até a sua morte em 1958, conhecido, dentre outras coisas, por ter exercido seu ministério papal durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o único Papa do século XX a exercer o magistério extraordinário da infalibilidade papal, invocado por Pio IX, quando definiu o dogma da Assunção de Maria, em 1950, na sua encíclica Munificentissimus Deus. Ao todo criou 57 cardeais em 2 consistórios. Faleceu em Castel Gandolfo, Itália, em 9 de outubro de 1958 com 82 anos. Entre Pio VII e Pio XII, o papado passou por transformações dramáticas. Desde os conflitos com Napoleão, a perda dos estados papais, o avanço do liberalismo, até os desafios das guerras mundiais e do totalitarismo, os papas deste período tiveram que redefinir o papel da Igreja no mundo moderno. Se Pio IX e Pio X tentaram resistir às mudanças, Leão XIII, Bento XV e Pio XI procuraram adaptar a Igreja a um novo cenário. Já Pio XII, ao enfrentar a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu um modelo de diplomacia papal que influenciaria a atuação do Vaticano no século XX. Esse período encerrou-se com um mundo devastado pelo conflito e à beira da Guerra Fria, preparando o caminho para os desafios que a Igreja enfrentaria nas décadas seguintes. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço.